ande ansioso pela vida, quanto ao que comer, beber ou vestir. A vida é mais que isso, e Deus dará o que for preciso. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios no campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. Meu rei Salomão em sua riqueza se vestiu como os lírios com grandeza. Se veste assim a flor que logo vai murchar, mas muito mais de você Deus cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. E muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, Contudo o Pai Celeste as sustenta. Olhe as aves do céu, não colhem e nem semeiam, contudo o Pai Celeste as sustenta. Os lírios do campo estão, não tecem e nem trabalham, mas Deus os veste com beleza. e muito mais de você, E muito mais de você, mas muito mais de você cuidará. Cuidará.
Santo Deus, Santo Pai Criador, Criador dos céus e da terra. O Senhor que em 6 dias fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. O Senhor que no 7º dia descansou e nos deu aqui o exemplo para que nós fizéssemos o mesmo. O Senhor que santificou esse dia e o separou para que nós possamos vir a contemplar a beleza da tua criação, contemplar o teu amor em prol da humanidade. O Senhor que fizeste os céus e a terra, o Senhor que um dia fez com que esse planeta sem forma e vazio fosse transformado em algo não somente habitável, mas belo e muito mais belo ainda, no dia em que, mesmo após termos pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo veio até essa terra, pisou aqui, trilhou caminhos empoeirados, mas no final de sua jornada se entregou e através desta entrega nós podemos obter a salvação e a vida eterna novamente. E almejamos para que um dia nós possamos ver essa terra transformada naquela beleza original, segundo o teu plano. Pedimos a tua bênção sobre cada pessoa que acompanha esta mensagem, todos os teus familiares, todas as pessoas que estejam espalhadas pelo mundo buscando a ti. Pedimos que nesta noite o Senhor possa encher os nossos corações, que nesta quarta-feira ou eventualmente no futuro, quando alguém assistir essa mensagem na reprise, que sem dúvidas a pessoa possa vir a ser tocada e abençoada por ti. Cuida de cada um de nós, Senhor, e nos dê uma noite muito feliz com a presença do teu Santo Espírito transformadora e que possamos certamente sair daqui muito mais cheios do conhecimento da tua palavra também. A ti seja dada honra, glória para tudo sempre, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo em mais um encontro desta semana de oração intitulada Esperança Viva. É maravilhoso ter você conosco, para juntos encontrarmos a verdadeira paz e alegria, essa paz que somente o nosso Senhor, o doador da vida, pode nos dar. Daremos sequência hoje a mais um estudo. E diante de um mundo caótico e cheio de incertezas, você pode ter certeza, sem nenhuma margem para a dúvida, de que existe um poderoso ser que lhe conhece. Um ser que lhe ama e que lhe quer conceder vida plena. Sim, essa esperança nunca esteve tão viva. Você que nos assiste pela internet, não se esqueça de compartilhar e curtir o nosso vídeo. Inscreva-se também em nosso canal do YouTube, IAS de Vila Santa Maria. Compartilhe esse vídeo, pois nos ajuda muito a divulgar a palavra de Deus. Além disso, durante essa programação, em qualquer momento, você também pode enviar uma mensagem para o número 11 9 45 59 9861. Você pode também abrir a câmera do seu smartphone e apontar para o QR Code que fica no canto inferior da tela. Aguardamos ansiosamente por falar com você. O nosso objetivo é seguir a ordem do Mestre Jesus de compartilhar as boas novas da salvação através dele. Esperamos que você curta esta programação, que foi preparada com muito carinho e oração, e esperamos que a mensagem desta noite possa fazer toda a diferença em sua e na nossa vida. Iniciaremos agora com um momento de louvor, que o nosso Senhor seja o convidado de honra aqui, em seu lar ou onde você estiver.
Mas por favor, ouve a minha voz. Te preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Perdoa-me, Jesus. Achei que poderia controlar o que quer que a vida trouxesse a mim, mas devo admitir, isso só me fez chorar. De ti preciso e nunca vou me impressionar. Às vezes é preciso uma montanha, às vezes um mar agitado, às vezes é preciso um deserto pra me manter ao teu lado. Teu amor é muito mais forte do que qualquer luta que eu enfrente. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Às vezes é preciso uma montanha pra confiar e crer em ti. Eu gostaria de desejar aqui um feliz sábado a todos os presentes. Me sinto muito feliz de poder estar aqui congregando com todos vocês que estão presentes. Temos uma grande quantidade de pessoas, porém, completamente dentro, né, dos padrões de distanciamento, né, uma grande no sentido de, em relação às outras semanas. Então, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. E gostaria de também cumprimentar a todos aqueles que estão em casa, e que realmente Deus ele possa abençoar a todos, que nós tenhamos aqui um culto maravilhoso e que seja tudo para a honra e para a glória do nosso Senhor. Pois é, algumas vezes eu tenho certeza de que vocês já ouviram a seguinte frase: o sábado é para os judeus e o domingo é para os cristãos. Isso não acontece somente no Brasil, mas acontece no mundo todo. E hoje, na mensagem de hoje, nós vamos analisar um pouquinho a respeito dessa história, que ela é tão profunda, tão significativa, a ponto de Deus colocá-la como ponto principal no grande conflito, nos dias que
nós não podemos nem dizer tão no futuro, mas nós já podemos dizer nos dias em que nós estamos vivendo hoje. Para nós começarmos, eu gostaria de pedir para todos aqueles que estiverem presentes, né, ou também pela internet, para poderem abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2. Nós vamos ler o livro de Gênesis e nós vamos ler depois na sequência Êxodo, João e uma série de outros livros. Caso vocês tenham alguma dificuldade para poder encontrar, não se preocupe, vou ler aqui com vocês, tá bom? Para efeito de curiosidade, vou estar lendo na Bíblia na versão Nova Almeida atualizada, tá certo? Então, talvez tenha ali uma palavra um pouquinho diferente. Gênesis no capítulo 2, versos 2 e 3, lá nós lemos o seguinte: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Aqui nós vemos, logo no início da Bíblia, ao fim da semana da criação, a primeira citação a respeito da importância que Deus ele atribuiu ao 7º dia, ao sábado. Nós vemos aqui claramente que Deus ele instituiu como um dia de descanso, pois o próprio Deus, no 7º dia, descansou de toda a obra de criação que ele havia feito durante 6 dias. Ecoando esse verso de Gênesis capítulo 2, nós podemos ler lá em Êxodo, no capítulo 20, verso 11, né? Nós lemos da seguinte maneira, né? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui, no Êxodo capítulo 20, nós vemos claramente aqui Deus ele ecoando também as suas próprias palavras reveladas para Moisés a respeito da santidade do 7º dia da criação. Nós vemos aqui que a Bíblia ela trata de uma forma extensa. Porém, se existe um princípio bíblico, é o seguinte: quando Deus ele diz algo claramente, ele nem precisa dizer 2 vezes. Mas quando ele diz mais de uma vez, é porque ele sabia que de alguma maneira a sua ordem, o seu mandamento, ele seria desafiado. Se nós formos para as próprias palavras de Jesus Cristo, vamos abrir todos no livro de João, lá nos evangelhos, né, o 4º evangelho, no livro de João, capítulo 14, nós vamos ler as palavras de Jesus nos versos 21 e 23, a respeito do dia de sábado. João, capítulo 14, versos 21 e 23. Aguardar aqui uns momentinhos para que todos possam abrir. Lá nós lemos o seguinte, o próprio Jesus falando: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. E no verso 23 ele continua: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Em outro momento, Jesus Cristo, né, e também os próprios, né, apóstolos e profetas dizem assim, que o nosso corpo ele é como se fosse simbolicamente um templo, onde Deus ele pode ou não fazer morada. Pode ou não necessariamente fará. E a pessoa da divindade, né, que o Pai enviou para que faça morada em nós é o Espírito Santo. Então, conforme as próprias palavras de Jesus Cristo foi dito aqui, nós podemos entender que se nós nos rebelamos contra os mandamentos de Deus, Deus ele não pode fazer morada em nós. E a própria prova, né, de que nós amamos a Deus está embutida nesses versos também. Ou seja, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Isso é muito sério. E um pouquinho mais adiante, vocês não precisam abrir, lá em Hebreus, no capítulo 4, verso 4, o próprio apóstolo Paulo ele diz assim: porque em certo lugar assim disse a respeito do 7º dia. No 7º dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito.
Obrigado, Luciano. Porque no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Então nós vemos aqui mais um verso, Paulo reforçando a importância do sábado. Mas, depois dessa introdução, eu gostaria de dizer o seguinte, mas por que é dito que o sábado é para os judeus e o domingo é para os cristãos? Qual é a origem disso? Da onde surgiu essa diferença? Nós não temos tempo aqui para podermos falar em detalhes a respeito da história do cristianismo, mas, segundo historiadores, judeus e cristãos e outros contemporâneos ali aos apóstolos e posteriores a eles, a guarda do sábado, ela permaneceu acontecendo não somente entre os judeus que rejeitaram a Jesus Cristo como Messias, mas também aos judeus cristãos e também aos gentios cristãos. O sábado continuou sendo o dia que os apóstolos, cristãos, discípulos, todos eles se reuniam em sinagogas, o dia que eles guardavam, onde eles não trabalhavam, onde eles faziam de uma forma mais intensa, né, a obra de Deus. E isso continuou durante muito tempo. Quando foi que isso mudou? Essa mudança, segundo a história, e a história está aí, os historiadores estão aí para poder ver, ele mudou quando, por volta do ano posterior ao ano 300, né, ou seja, posterior ali ao quarto século, aonde quando o Império Romano desistiu de perseguir os cristãos e decidiu que se tornaria um império cristão, o próprio imperador se uniu, né, Constantino, né, ele se uniu à Igreja Católica, e como os romanos eles guardavam o domingo como um dia sagrado, e inclusive eles adoravam ao sol também, e tudo mais, eles resolveram o quê? Inserir isso dentro do cristianismo. Não removendo a santidade do sábado, mas colocando o domingo também como um dia santo. E para realmente ficar bem claro que o que estou dizendo não é algo de historiadores nem especulativo, eu gostaria de ler aqui alguns tópicos do próprio catecismo da Igreja Católica. Apenas por curiosidade, né? Quando foi no ano de 2003, né, fevereiro de 2003, ainda era vivo, né, o Papa João Paulo II, e ali nós vimos que o Papa João Paulo II ele estabeleceu uma comissão presidida pelo então cardeal Joseph Ratzinger, com que objetivo? Com o objetivo de tornar o catecismo da Igreja Católica, que até então ele era, digamos assim, tinha uma linguagem mais antiga, arcaica, tornar numa linguagem mais atual. E não somente tornar uma linguagem mais atual, mas também mais acessível. E olha só que interessante, ela foi publicada, né, em 2005, né, ali em torno mais ou menos da morte do Papa João Paulo II, né, foi publicada pelo próprio cardeal Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI. E olha só que interessante, ali no compêndio do catecismo, a partir do item 450, ali são feitas perguntas e respostas para que os católicos possam entender as bases da sua fé e doutrina. E ali é dito o seguinte, existe a pergunta 450, lá está escrito, por que é que Deus abençoou o dia de sábado e o declarou sagrado? E o próprio Ratzinger, Papa Bento XVI, ele responde, porque o dia de sábado recorda o repouso de Deus no sétimo dia da criação, e também a libertação de Israel da escravidão do Egito, e a aliança de Deus que Deus estabeleceu com o povo. Olha só, ele vem concordando com a Bíblia. No item seguinte, 451, ele diz assim, qual a atitude de Jesus em relação ao sábado? E ele responde da seguinte maneira, Jesus reconheceu a santidade do sábado e, com a sua autoridade divina, de Jesus Cristo, dá-lhe a sua interpretação autêntica. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. De novo, eles vêm falando isso. Lá no item 452, então, vem a resposta da pergunta que eu fiz logo lá no começo do sermão. A pergunta é a seguinte, por que motivo, para os cristãos, o sábado é substituído pelo domingo? Olha só, por que motivo, para os cristãos, entre aspas, né, o sábado é substituído pelo domingo? Entre aspas, porque não são todos os cristãos. Tá? E a resposta é o seguinte, porque o domingo é o dia da ressurreição de Cristo,
como primeiro dia da semana, ele evoca a primeira criação, como se fosse um 8º dia, que segue o sábado, que significa nova criação, inaugurada como ressurreição de Cristo. Tornou-se assim para os cristãos o primeiro de todos os dias e de todas as festas, o dia do Senhor, no qual ele, com a sua Páscoa, leva à realização a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o repouso eterno de Deus. Pois é, vocês viram a explicação que foi dada? Ela não é bíblica, ela simplesmente é dito, olha, porque o domingo é o dia da ressurreição, ele é o primeiro dia da semana, ele é a nova criação, ele é a ressurreição de Cristo, ele é o princípio de todas as festas, enfim, ele é como se fosse uma consolidação do sábado judaico, é isso que é dito. Agora, olha só, o item 453 é dito como o cristão deve santificar o domingo, tá bom? Os cristãos, eles santificam o domingo e as festas de preceito participando na Eucaristia. Talvez para quem não foi católico, né? Minha família, boa parte foi católica, uma parte é católica, né? São pessoas maravilhosas, abençoadas, ativos na causa de Deus. Tenho certeza que são honestas e sinceras e realizam, né, todos os princípios aqui da Igreja Católica conforme eles aprenderam. Mas olha só, como os cristãos santificam o domingo segundo a Igreja Católica? Participando na Eucaristia. Para quem não conhece, o que é a Eucaristia? A Eucaristia, desculpem, o ar-condicionado me deixa um pouquinho assim. O que é a Eucaristia? Ele é um sacramento da Igreja Católica e, na verdade, ele é o sacramento central. E o que é esse sacramento? Conforme a própria Igreja Católica ela diz, ele é, através das palavras pronunciadas pelo padre em uma cerimônia, em uma missa, o pão e o vinho da Santa Ceia Dominical, eles são transubstanciados no próprio corpo de Jesus Cristo e no sangue de Jesus Cristo. Então, ou seja, segundo a Igreja Católica, qual é a maneira dos cristãos santificarem o domingo? Eles santificam o domingo participando da Eucaristia, aonde existe a transubstanciação, que é a transformação do sangue e do corpo de Jesus Cristo, né? Ou melhor, daquele pão e daquele vinho no sangue e no corpo de Jesus Cristo, literal, através das palavras do vigário de Cristo, o padre. Pois é, e olha só que interessante, se nós olharmos para o mundo cristão, não são somente os católicos que guardam os mandamentos de Deus, segundo a Igreja Católica promove, e nem mesmo, não são só os católicos que, assim como a Igreja Católica diz, que guardam o domingo. Não, são muitos cristãos que guardam o domingo. Apesar do princípio, dentro do cristianismo, não ser esse da Eucaristia, ela é exclusiva da Igreja Católica, a questão da comemoração do domingo, né, como o dia da ressurreição de Cristo, e sendo um substituto do sábado, isso acaba sendo o quê? Acaba sendo para os cristãos um motivo para que o sábado venha a ser deixado de lado e o domingo venha a ser guardado. Isso é muito sério, porque não podemos esquecer de que todos nós somos descendentes da era cristã, na qual havia a Igreja Católica, depois houveram os protestantes, né? E todos os cristãos protestantes, de uma certa maneira, herdaram, né, uma série de coisas, de princípios cristãos, sejam eles corretos ou não, que vieram através da Igreja Católica. Então é natural que isso tenha acontecido. Por volta ali dos anos 1500, na época da Reforma, um famoso rei, né? Um famoso rei inglês, é o rei Henrique VIII, acredito que seja o Henrique VIII. Ele não podia ter filhos com a sua esposa, né? A sua esposa parecia ser estéril, e ele resolveu fazer o quê? Resolveu rejeitar a sua esposa para poder se casar com uma nova, para que ele pudesse ter descendência. Porém, naquele tempo, nenhum rei poderia ser coroado sem a bênção do Papa, e nenhum rei poderia se casar novamente, a não ser pela morte da esposa. Ele não faria uma atrocidade de promover uma morte da esposa, da rainha. Então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu romper com a Igreja Católica e se tornou o quê? O cabeça da Igreja
para o seu país, que é a Inglaterra. Rompeu totalmente. Daí que surgiu a igreja anglicana, né? A Church of England. A Church of England, ela tem até hoje como cabeça da igreja o rei. Quem é cabeça da Church of England na Inglaterra? A rainha Elizabeth II. Então, ela é a cabeça da igreja. Se ela chegar e disser, a partir de agora, não guardamos mais o domingo, vai ser a segunda-feira, toda a cristandade da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, vai ter que mudar, porque ela é a cabeça da igreja. Então, algo que veio desde os anos 1500 até os dias de hoje. Então, vocês veem como realmente as coisas elas acontecem. Por curiosidade, uma das coisas que o próprio rei Henrique VIII ele removeu da doutrina, que a doutrina é basicamente a mesma da Igreja Católica, foi a questão da transubstanciação. Eu não acredito que as palavras de um padre possam transformar a hóstia, que é o pão, e o vinho, no próprio sangue e no corpo literal de Cristo. Então, rompi com a Igreja Católica. Foi um dos motivos que ele tomou. Mas, vamos ver, quando nós olhamos um pouquinho a esse respeito, né? Como estão essas coisas da questão do sábado, do domingo nos dias de hoje? Olha só, como eu acabei de dizer, no ano de 2005, o anterior Papa, que ainda é vivo, né, como Papa Emérito, Papa Bento XVI, fez essa declaração de santidade do sábado, porém também de dupla santidade do domingo, cada um com seu papel, porém dando uma ênfase superior ao domingo. Se nós olharmos para o Papa Francisco, né, o Papa Jorge Mário Bergoglio, argentino, ele tem falado muito, inclusive dentro das suas encíclicas, né, como a Laudato Si, que ele lançou logo após ter assumido, né, a sua função, e também nessa encíclica de meses atrás, a Fratelli Tutti, ele tem falado muito a respeito do quê? Da guarda do domingo. Inclusive, antes mesmo da Fratelli Tutti, em um discurso que ele fez no ano de 2018, em 11 de setembro, né? Nesse dia tão significativo, 11 de setembro de 2018, o Papa Francisco ele vinha falando a respeito do quê? Ele vinha falando assim, sobre o momento que realmente Deus criou e descansou no sétimo dia, conforme Gênesis capítulo 2, reforçado também por Êxodo 20, porém, depois ele voltou ao texto, né, que ele havia lido dos 10 mandamentos, ele disse, o sábado, aqui abre aspas, né, ele é um presente de Deus para a nossa necessidade de descanso e conexão com Deus. Disse o Papa Francisco, 2 anos atrás. Necessitamos ter um tempo semanal para o descanso, o louvor e a adoração. Porém, no Decálogo, Deus lança uma luz sobre o que é repouso e o que é momento da contemplação do louvor. Para nós cristãos, o centro do dia do Senhor, o domingo, é a Eucaristia, que significa ação de graças. E aí depois ele continua. Mas vocês veem qual que é a grande questão do domingo? Para a Igreja Católica é a Eucaristia. Ele não anula a santidade do sábado, mas ele coloca a Eucaristia como sendo um ponto principal. E os cristãos que não aceitam a Eucaristia? Ele coloca como, olha, o domingo, então guardem o sábado, porque a Eucaristia, se vocês não têm Eucaristia, então o domingo não é para vocês. É quase que o mesmo que dizer isso. Ele falou, olha, se vocês querem realmente só descansar, está aí o sábado. Agora, se vocês querem celebrar a Eucaristia, ou seja, alcançar a salvação em Cristo por meio de um padre, Maria, né, e um papa, então venham para nós com o domingo. Basicamente é isso que ele está querendo dizer em poucas palavras. Pois é. Agora, de novo, isso não responde totalmente à pergunta a respeito da onde surgiu essa questão toda do domingo. Por que o domingo ele é importante? Tudo isso que eu falei para vocês é o que está na superfície. Agora, o que será que há por trás dessas coisas? Eu vou mostrar aqui apenas algumas imagens para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho o que é que está por trás do domingo, tá bom? Vou pedir aqui para os nossos especialistas aqui do audiovisual para poder colocar na tela, para que vocês possam ver algumas imagens. Espero que nós tenhamos contraste, né, suficiente, tá bom? Vocês estão vendo aqui em casa, provavelmente também, estão vendo aqui uma imagem, né? Eu vou pedir para ser colocada novamente. É uma imagem de um relógio solar. É um modelo feito com base, né, de um relógio solar egípcio, tá bom? Por que isso é importante? Olha só,
Nos tempos antigos, né, obviamente, não havia algo nem próximo, né, de um relógio como nós temos hoje. Nós tínhamos uma maneira muito usada no mundo inteiro, em todas as culturas, para se medir a passagem do tempo, ou seja, o ciclo diário de 24 horas. O relógio solar, ou relógio de sombra, né, como alguns povos também diziam, ele servia para quê? Através do ciclo solar durante o dia, do nascer até o pôr do sol, você podia fazer a medição do tempo, ou seja, quando o dia começava, as horas iam se passando e tudo mais. Isso era feito no Egito. O símbolo do sol, ele se tornou algo que fazia parte de basicamente todas as culturas antigas. Se nós formos olhar, por exemplo, dentre os egípcios inclusive eles adoravam ao sol. Eles tinham um deus, que era o seu deus principal, que era o deus sol. Dentre os hindus, eles tinham inclusive símbolos, né? Essa roda que vocês estão vendo aqui, na verdade, representa também, né, o sol, o relógio solar e a adoração. Os próprios líderes religiosos hindus, eles adoram também ao sol. Se nós formos, por exemplo, né, em outras culturas, né, aqui, por exemplo, nós vemos uma imagem, acredito que dentre os povos babilônicos, né, os povos daquela região, os sumérios, né, eles também tinham o quê? Uma adoração ao sol. Tinham os nomes, né, das divindades, né, que era, por exemplo, Ishtar, Seramis, não sei como se pronuncia, e tantos outros, né? Agora, sabe de onde surgiu essa questão da adoração ao sol? A Bíblia, ela possui uma marcação muito importante, que é o momento do dilúvio. E logo após o dilúvio, se nós lemos no livro de Gênesis, pouquinho tempo depois, surgiu um homem chamado Nimrod. Um homem chamado Nimrod. Nimrod, ele foi considerado um homem muito visionário. Ele construiu cidades, se não me engano ele foi filho de Cush, não me lembro exatamente isso, me desculpem se eu errei. E ele foi o responsável também pelo projeto, né, coordenação do projeto da edificação da Torre de Babel. E a história diz que, né, as lendas de Nimrod dizem que depois ele chegou a ser morto e tudo mais. Agora, esse homem, ele acabou se tornando um símbolo na história para muitas culturas. Uma das coisas que aconteceu foi o seguinte: havia, né, uma lenda onde, né, uma deusa, né, representada pela lua, e, enfim, que ela queria se relacionar com Nimrod e aquela coisa toda e tal, mas Nimrod, ele, em uma guerra, eu estou resumindo bem a história, né, existem versões, Nimrod teria tido seu órgão sexual cortado, e ele não poderia mais ter descendência e tudo mais, e aí o que ele fez? Ele foi morar no sol, e ele se tornou o deus do sol, se tornou realmente um grande Deus. E olha só que interessante, quando você olha para símbolos como, por exemplo, um obelisco, né, que nós temos em vários lugares, várias culturas, isso é um símbolo fálico que representa quem? Representa justamente o órgão amputado de Nimrod. Então, ele veio desde os tempos dos egípcios, ele veio sendo inserido dentro das culturas orientais, ocidentais, veio sendo inserido dentro das culturas, dentro das sociedades secretas, etc., como algo sendo o quê? Importante, ou seja, uma adoração também ao sol. E quando nós olhamos para essa coisa toda, e olhamos para o domingo, o próprio idioma inglês já nos diz, né? Domingo é o dia do quê? Dia do sol, Sunday. Outras culturas também, vamos dizer, dentro da astrologia, o sol tem uma importância muito grande. Dentro do budismo, né, eu tenho uma outra imagem aqui que acabou passando, dentro do budismo, dentro de uma série de outras coisas, o sol realmente ele tem uma importância. Agora, e na Bíblia? Para que serve o sol? Por que isso realmente se tornou tão importante? E aqui nós vamos para a nossa parte final da nossa mensagem. Olha só, eu vou pedir para que todos abram Gênesis no capítulo 1, versos 14 a 19. Vamos ler Gênesis capítulo 1, versos 14 a 19.
Ali nós vemos, né, basicamente, quase que dividindo, né, a semana da criação, esses versos que eles são fundamentais para nós entendermos essa questão toda. Olha só, lá está escrito assim, e Deus disse que hajam luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos, e sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom, houve tarde de manhã o 4º dia. Guardem esse número também, número 4, que isso é uma curiosidade maravilhosa. Se nós olharmos, aqui eu não vou pedir para vocês abrirem, um pouquinho mais à frente no livro de Gênesis, no capítulo 37, nós lembramos também de um sonho de José. Lá está escrito assim, José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E aí quando José contou essa história ao seu pai, né, Israel, Jacó, quando ele contou essa história, Jacó disse assim, que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos ajoelhar e adorar a você? Vocês veem a revolta do nosso patriarca em relação a um sonho como esse? Claro, teve um significado, né, que seria realizado no futuro, mas vocês veem como essa questão toda ela era muito pesada para todos eles? Se nós formos lá em Apocalipse capítulo 12, nós vemos inclusive, né, o verso 1 diz assim, viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Pois é, sol, lua e estrelas. Sol, lua e estrelas. Nós lemos todos esses versos, mas às vezes a gente não percebe uma coisa muito importante, tá bom? Olha só, dentre esses versos, nós vemos que qual foi a finalidade que Deus ele deu para o luzeiro maior do dia, o menor da noite e para as estrelas? Foram 2 finalidades principais e só. A primeira delas é uma finalidade de marcação. Ele disse, para sinais, para estações, para dias e para anos. Ou seja, para um calendário. Quando nós olhamos para as culturas antigas, né, incluindo a cultura judaica, nós vemos que todos eles, a maioria deles, né, usava o chamado calendário lunisolar, que era um calendário onde haviam, né, era um calendário pela lunação, ou seja, o tempo, né, entre uma lua cheia e outra, tá? E haviam correções que eram feitas de tempos em tempos para não atrasar as estações. Então, ou seja, por isso que para os judeus, né, a festa das luas novas e tudo mais é tão importante. Faz parte do próprio calendário. A outra função que Deus ele colocou, aí é uma função, digamos assim, material, é a seguinte, para governarem o dia e a noite, para fazerem separação entre a luz e as trevas. Vem só que interessante? Separar luz e trevas. É isso que é feito. Se nós formos, por exemplo, para a Bíblia Sagrada, um pouquinho mais adiante, né, em Deuteronômio no capítulo 4, verso 15 a 19, eu vou ler aqui para nós não nos demorarmos muito mais. Lá existe uma chamada violenta por parte de Moisés para o povo. Lá diz assim, tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma do dia que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, de homem, de mulher, de animal que há na terra, semelhança alguma de qualquer ave que há no céu, ou seja, ecoando aquilo que as culturas todas faziam, né? Menos os judeus, que ainda nem eram uma nação ainda, né? Estavam no deserto recebendo a lei de Deus. E aí diz assim, quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército do céu, cuidem
para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor seu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Vocês veem a advertência? Deus, ele tinha certeza de que o povo seria tentado a voltar a adorar o sol. E é bem verdade, né? Que até o próprio salmista Davi, ele diz, né? Louvem o Senhor, sol, lua, louvem-no todas as estrelas brilhantes. Ou seja, criação, louve a Deus. Você não deve louvar a criação, a própria criação deve louvar a Deus. E, por exemplo, se nós formos a outros livros, né? Formos ao livro de Ezequiel, por exemplo, nós vemos ali Deus ele revelando em visão a Ezequiel o que acontecia por trás de tudo. O povo adorava o sol. Ali naquele contexto, né, onde o segundo templo estava sendo destruído, aquela coisa. Então, ou seja, todos adoravam ao sol, todos. E aí vem a seguinte pergunta, né? O sol foi feito para quê? Foi feito para nos servir. Nós não devemos servir o sol. Deus ele fez o sol para nos servir. Nós somos superiores ao sol. Somos superiores à terra. Por quê? Porque foram feitas para nos servir. E nós nos rebaixamos servindo o sol. Vou pedir só para nossos amigos do audiovisual colocar mais uma vez a imagem ali, né? Eu falei do número 4, né? Que é muito interessante. Olha só que curiosidade legal, que é uma curiosidade astronômica. Se nós olharmos para o sol e para a lua, no céu, claro, existe o chamado ciclo, né, do perigeu e do apogeu, onde a lua ela fica um pouquinho mais distante, um pouquinho mais próxima da Terra, tá? Mas a lua e o sol têm aproximadamente, ou quase que exatamente, o mesmo tamanho. Em algum momento tem exatamente o mesmo tamanho. Agora, o sol e a lua têm o mesmo tamanho? Não, não tem. Olha que legal. Quando foi que Deus ele estabeleceu para nós o sol, a lua e as estrelas? Foi no 4º dia, número 4, tá? Sabe qual que é o tamanho do sol? Ele é 400 vezes, né, maior do que a lua, tá? E sabe por que eles parecem do mesmo tamanho? Por quê? Porque o sol fica 400.000 vezes mais distante do que a lua. Olha só que curiosidade. No 4º dia, é 400.000 vezes mais brilhante, esse é um número real, astrofísico, né? O Sol ele é 400.000 vezes mais brilhante que a Lua, ele é 400 vezes maior, fica 400 vezes mais longe e foi criado no 4º dia. Então, ou seja, Deus criou tudo perfeito para nos servir. Nós não temos que adorar o Sol, nós não temos que servir ao Sol. E agora eu termino essa mensagem, né, dizendo para todos vocês: se, porventura, em algum momento no futuro, nós formos convidados a adorar a Deus em outro dia que se não for o dia de sábado, sinto muito, mas nós estaremos adorando a Deus num dia que foi dedicado a quem? Ao sol, um dia que foi dedicado à Eucaristia. Mesmo os criadores disso, né, no caso, dentro do cristianismo, né, não os criadores foram os egípcios, foram os babilônios, né, desde a época lá de Nimrod. Mas se alguém chegar e quiser nos convidar a fazer qualquer tipo de coisa assim, nós estaremos fazendo o quê? Uma desonra a Deus, não somente no aspecto da substituição do seu dia, mas também um rebaixamento da sua imagem criada em nós. Os elementos foram feitos para nos servir, e nós não devemos servi-los. Dá para entender o porquê que nos tempos futuros Deus ele diz que ele vai ferir o sol, a lua e as estrelas, os próprios objetos de adoração da humanidade desde os dias do dilúvio? Pois é, essa mensagem poderia se estender muito, mas eu queria fechar aqui realmente com esse desejo, para que nós venhamos a permanecer fiéis à Bíblia e à ordenança de Deus, o descanso e a adoração no dia de sábado, a santificação no dia de sábado, pois o nosso Deus é santo e Ele não muda. Que Deus realmente nos abençoe e que nós tenhamos realmente um maravilhoso sábado. Devagar.
te dar. Respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor. Confiar nele e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. É fácil de cuidar. Preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez traga explicações, mas Deus, em sua essência, é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim. Precioso é o fim, mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar. E essa verdade tão antiga se for real em minha vida, vai devolver a paz. Se entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. E o mais Ele fará. Preciso aprender. Posso viver os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. É fácil de cantar. Preciso aprender. Posso viver feliz. Com esse mesmo espírito, vamos agora curvar as nossas frontes para orarmos ao nosso Deus. Vou pedir para que todos possam colocar de pé, quem estiver aqui, quem estiver em casa pode fazê-lo também, como reverência também ao nosso Deus. Vamos orar. Grandioso Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque aqui estamos reunidos, mesmo em um ano cheio de dificuldades, enfim, sabemos que o Senhor tem estado com o teu povo. Infelizmente, muitos têm sofrido, alguns caíram, mas temos a certeza das tuas promessas, de que aconteça o que acontecer, tu estarás conosco. E podemos quase olhar para aquela promessa, né, de bem-aventurados aqueles que descansam e dormem por alguns momentos, porque muito em breve o nosso Senhor Jesus irá voltar. Sabemos que existe uma grande controvérsia,
predita na Bíblia Sagrada. E essa controvérsia envolve a adoração ao verdadeiro Deus, não ao sol, não à criatura, não a aves, não à própria criação, mas ao verdadeiro Deus. Só há um Deus, o único Deus criador, o único que deve ser adorado. E essa santificação que o Senhor estabeleceu no dia de sábado, que ela venha a ser tornada conhecida de todas as pessoas na face da terra. Que todos possam ter, muito em breve, o direito de escolha, se adoro a Deus ou se adoro qualquer outra coisa. E que o teu povo, Senhor, possa ser fortalecido para levar essa mensagem de uma forma completa, de uma forma direta, com força e com poder do teu Santo Espírito. Não podemos deixar, Senhor, de pedir aqui a tua proteção, o teu livramento de todo mal, de todo perigo nesse mundo. Não podemos deixar de pedir saúde, Senhor, pois sem saúde, como poderemos fazer a tua obra? Mas fortaleça o teu povo, nos livre de todo mal e abençoe a todos aqueles que estão aqui, que estão em casa, hoje ou qualquer outro dia que assistirem essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos e pedimos. Amém.